Os antigos netereses haviam estabelecido o esplendor dos arcanistas. No período de trevas após o crepúsculo dos deuses, os arcanistas salvaram os plebeus da selvageria e da tolice, construindo uma civilização que os próprios deuses temiam. Combinado com suas cidades voadoras, os grandes arcanistas antigos tinham o poder de matar os próprios deuses. Os deuses não suportariam tal afronta à sua existência, e os arcanistas que cobiçavam a força de origem e tocaram em vários tabus foram exterminados. No entanto, aquela mesma guerra que destruiu o Império Netheril também feriu gravemente os deuses. Muitos haviam caído e o número de deuses diminuiu sem fim. Por causa dessa dolorosa lição, os arcanistas se tornaram tabu e foram aniquilados por numerosas igrejas. Todos os volumes relacionados ao Império Netheril foram destruídos, criando outra era de selvageria. Uma cidade voadora dos arcanistas havia conseguido sobreviver àquele período e, em um determinado período, havia retornado ao plano material principal. Foi no deserto ocidental que Tultantar caiu nas mãos de Leilin. Tendo obtido tal instrumento de morte, Leilin a deixou sozinha. Mesmo que ele tenha encontrado algumas crises antes de não permitir que a Cidade das Sombras se revelasse. Em primeiro lugar, ele estava esperando para usar este cartão no melhor momento possível, e em segundo lugar, ele estava trabalhando em entender tudo sobre isso e remodelá-lo para seus desejos. Se tivesse a ver com Distorted Shadow, Leilin não baixaria a guarda. Neste momento, o cetro dos adeptos do Monarca dos Céus, a radiação elementar do mundo dos Magus, a paisagem dos sonhos e o mundo das sombras, e todo tipo de outras fontes de alta energia foram empilhadas em Tultantar, dando-lhe um grande impulso no poder. Ele cresceu e se tornou a máquina final de abate. Além disso, Leilin era atualmente um arcanista de nível 35. O poder que resultaria dele trabalhando em conjunto com a cidade era algo até mesmo o AI Chip não conseguiu calcular. Mestre! Tultantar atende ao seu chamado. A fada Shailin da cidade e o Lis do esqueleto Yuyu se ajoelharam diante de Leilin, aguardando ordens. Leilin agora se tornará um verdadeiro deus, e sua imponente aura excedia em muito a do passado. Esses dois seres estavam cheios de reverência. Eu sinto isso. Leilin já estava em posse de Tultantar há muito tempo e estava naturalmente sintonizado com suas mudanças. Não era exagero dizer que a Cidade das Sombras havia experimentado uma transformação completa, o material primário da cidade transformando-se em metal cinza prateado. Os canhões primários foram restaurados completamente, e os golems de diamante estavam totalmente blindados, aguardando ordens. O que Leilin achou mais satisfatório foi a adição do Veave das Sombras. Como ele poderia ter deixado as informações que recebia de Char serem desperdiçadas? Ele obviamente usou isso para remodelar imediatamente a Cidade das Sombras. BIP. Conectado à autoridade central de Tultantar. Construção de Shadow Veave em 100%. Desempenho global estimado em 37%. O AI Chip lealmente enviou informações sobre a Cidade das Sombras. Enquanto o AI Chip estava por perto, Leilin não precisava temer a traição de Shailin e Yuyu, mesmo ao mesmo tempo. Com o Veave das Sombras construído, não apenas eu posso obter energia diretamente do Veave externo, como também estou imune a toda magia ofensiva do nível 0 ao 9º lugar. O mais importante é que não preciso me preocupar com a interferência de Mystra. Isso foi fácil de compreender. O Veave das Sombras foi criado especificamente por Char para roubar o poder de Mystra. Como ela poderia ter algum controle sobre isso? Com o AI análises de chip do verdadeiro Veave estendendo a Veave das Sombras, agora eu posso roubar a força divina de Mystra diretamente. Claro, isso só pode ser usado como uma maneira de matá-la. A figura de Leilin apareceu instantaneamente na sala de controle do Cidade das Sombras, onde ele se sentou no trono alto e acima. Como pode o nascimento de um verdadeiro deus não ser construído sobre o Ishor dos outros deuses? Brincou Leilin, enquanto o AI. As instruções de Chip continuaram a mostrar. BIP. Lançamento dos sistemas completo, começando o salto espacial. Asterisco Rumble. Asterisco ondulantes ondulações do espaço-tempo irromperam e a enorme cidade desapareceu em um instante. Quando apareceu mais uma vez, seus arredores mudaram. Este era um mar azul profundo que se estendia até onde eles podiam ver o mar.
Sharkman podia ser visto de vez em quando, e numerosos peticionários estavam descansando em uma praia. O brilho de espíritos valentes e santos iluminou os céus. Santuários enchiam as ilhas dispersas e havia uma enorme sensação de pressão nos céus. Uma grande quantidade de brilho divino parecia estar à beira de penetrar em Tultantar, preenchido com a grande supressão .n das leis. Não havia dúvidas sobre isso. Este foi o reino divino de um Deus verdadeiro. *BZZT. O aparecimento da cidade flutuante causou grande angústia aos peticionários vizinhos. Numerosos Sharkmen rugiram, assobiaram e tiveram várias outras reações. Alguns fugiram, enquanto outros se reuniram em volta. Quem é que ousa invadir o reino divino de Nosso Senhor? Alguns poderosos espíritos sagrados se aproximaram dos céus, gritando em voz alta. De fato, eles estavam no reino divino do Deus do Sauagem, Sekola. Um longo período de acumulação transformou este lugar em um ninho robusto, e Leyline podia ver uma dúzia de espíritos sagrados ao seu redor, todos os seres poderosos comparáveis aos 6 reis magos. No entanto, aos olhos de Leyline, eles estavam apenas tentando fazer algo impossível. Pequenos vermes não devem tentar falar aqui. Você nem sequer atende aos requisitos para eu usar os canhões principais em você. Leyline balançou os braços casualmente, e os canhões auxiliares de Tultantar emitiram uma luz maliciosa. Uma poderosa teia de energia formou um buraco negro que derreteu os espíritos sagrados. Apenas um movimento dizimou o espaço circundante e Tultantar revelou apenas uma parte de si mesmo. Vários peticionários choraram e gritaram quando fugiram. Quando eles, que moravam no reino divino, já viram uma batalha neste nível. Sekola! Sekola, meu senhor! Os adoradores piedosos gritavam em oração, o poder da fé enchendo os céus acima do oceano. *Rumble. Relâmpago apareceu no horizonte azul, e uma força supressora aterrorizante abaixou a força da cidade voadora. Um avatar se aproximou, irradiando luz dourada. Ele parecia um tubarão, com os olhos cheios de uma crueldade fria. Deus do massacre, Kukulkan, por que você invade meu reino divino? Embora Sekola fosse apenas um deus menor, e este era apenas um avatar, possuía poder semelhante ao de um deus verdadeiro com a ajuda de seu reino divino. Protetor dos Sharkmen, Deus do Oceano, Sekola. A figura de Leyline apareceu do lado de fora de Tultantar. Na frente de um Deus verdadeiro, ele ainda precisava ser educado. Eu desejo que você mude seu reino divino para longe, para que não haja nenhum conflito sem sentido entre nós. Leyline tinha sido sério com suas condições, mas deixou Sekola sentindo-se extremamente enfurecido. Deus ganancioso, você deve pagar pelo que fez hoje. Pedir a um verdadeiro Deus para mover seu reino divino foi um insulto absoluto. Teria sido estranho se Sekola concordasse. O oceano fervia de raiva, tempestades turbulentas aparecendo nos céus. O tempo dentro de um reino divino indicava o humor do Deus, e tendo permanecido em Bator por um longo tempo, Sekola obviamente possuía a malevolência dos demônios enquanto ele rosnava. Eu sabia que isso não funcionaria. Ao ver isso, Leyline suspirou. Você desistiu da sua última chance, Sekola. Sua figura gradualmente se dissipou. Esta não é uma negociação, mas um desafio óbvio. Eu vou te satisfazer. Sekola acenou com a mão, e poderosos exércitos de tubarão apareceram das profundezas do oceano. Eles irradiavam energia, poder se reunindo em suas mãos para formar ataques manchados. Pronto. Atire! Um Espírito Santo balançou o braço, e numerosos arcos trovejaram enquanto lançavam uma chuva de flechas sobre Tultantar. Do outro lado, uma enxurrada de ataques mágicos afogou a cidade voadora. Ao lutar no reino divino de um deus, era preciso enfrentar os ataques assustadores de um mar interminável de pessoas. Enfrente minha fúria! Sekola rosnou também, a pressão aterrorizante de seu reino divino aparecendo mais uma vez quando um raio caiu sobre a cidade das sombras. Deuses, em seus reinos divinos, possuíam um poder inimaginável. Deuses ainda maiores tiveram que pagar um preço terrível para matar um, exigindo vários séculos para se recuperar. Bip! Lançamento do Veave das Sombras. Com o AI Chips Prompt,
uma camada translúcida da Shadow Veave apareceu e protegeu Shadow City. Qualquer ataque, seja físico ou mágico, perdeu toda a forma na frente do Veave, desde que não possuísse força lendária. De fato, a energia de tais ataques foi realmente absorvida pelo Veave das Sombras. Bip. Leis do Reino Divino analisadas. Campo de batalha preparado, lançando, um tremendo fluxo de dados entrou em Tultantar, e a cidade pareceu abrir as asas. O invisível Veave das Sombras se espalhou, emitindo ondulações espaciais insondáveis. O núcleo leterese da cidade voadora começou a rugir violentamente, transmitindo energia aterrorizante para todas as partes de Tultantar. Um poder de lei irradiava que foi adaptado para contrariar as leis do reino divino, e uma neblina nebulosa derreteu o relâmpago no céu. Esta é a cidade voadora, exclamou Sekola em choque. As cidades voadoras dos arcanistas podiam competir com reinos divinos, e eles naturalmente tinham técnicas especificamente para destruí-los. A construção deste reino divino. Eu posso ver como os magos de então falharam. Leylin suspirou, aparecendo na frente do Netherese Core em um instante. Deixe-me ver o poder dos arcanistas para matar deuses. O calor irradiava dos olhos de Leylin. O Veave das Sombras permitiu que ele se conectasse ao núcleo, e seu poder como um arcanista de grau 35 foi emitido sem reservas. Bip. Radiant God preparada. Canhão principal 2 carregado. O AI chip solicitado roboticamente. Depois, a energia incomparavelmente aterrorizante surgiu de Tultantar, atraindo a atenção de todos os seres bem acima. Asterisco Rumble. Asterisco,